Olá, bom dia meus alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estaremos estudando aí, né, mais um tema, né, na aula de geografia. Eu peço a vocês que peguem a apostila de vocês e acompanhem comigo com a página 14. Nas aulas passadas nós começamos aí falando, né, sobre os conceitos básicos. Primeiro falamos do espaço geográfico, que é aquele espaço onde que, né, nós encontramos aí tantas características de elementos naturais quanto os elementos, né, culturais, ou seja, aquele espaço geográfico que o homem modificou, né, que o homem transformou aí, né, onde que tem relação entre o homem e a natureza, né? E ali ele começa a utilizar a natureza, né, como parte de si, né, como parte da sua vida, e ele também começa a modificar essa natureza e criando seu próprio espaço no mundo, né? Depois falamos também sobre o conceito de lugar, paisagem, onde que na paisagem nós podemos perceber dois elementos, né, paisagísticos, uma paisagem natural, onde que é aquela onde que só a natureza, né, transforma, só a natureza intervém, e que foi formado pela própria natureza. E temos também outro conceito de paisagem, que é a paisagem de elementos, né, culturais, construídos pela ação da sociedade, formados pelo homem de acordo com a sua necessidade. E também falamos sobre a relação dos lugares, né, o conceito de lugar. Então, lugar, gente, é o espaço de identidade, vivência e convivência no cotidiano das pessoas. Nós estudamos sobre isso, né? Então é o seu espaço de identidade, seu espaço de vivência, de convivência, né? E também utilizamos aí uma relação, né, uma atividadezinha onde que vocês deviam colocar, né, fazer, desenhar aí a relação do seu local, né? Seu lugar, seu local de vivência e convivência, né? Poderíamos colocar aqui nossa casa, depois, né, nosso município e aí estender para o estado, né? E depois a nacionalidade, né? O Brasil, depois o espaço continental da América e por fim o espaço global, né? Que é o nosso planeta Terra. E aí eu até pedi uma atividadezinha para que vocês me enviassem, né? Onde que vocês iriam representar, ou seja, né, representar em forma de um desenho, né, a relação do seu lugar, né, onde que você está inserido de acordo com nossa escala global, né? Então, do local ao global. E por fim, pessoal, estamos agora falando de outro conceito, né? Então, estudamos aí espaço geográfico, paisagem, lugar e agora vamos falar de região. Então, região, um recorte do espaço. Você já deve ter ouvido, né, e ao mesmo tempo lido muitas vezes a palavra região, não é isso? Então, em nosso cotidiano é comum utilizar essa palavra, né, região, seguida de algum indicativo de localização ou de característica particular, como região montanhosa, região mais rica, região mais pobre, região de tal cidade, região mais fria, região leste, e entre outros exemplos que podemos citar aí mais à frente, né? Então, em geral, utilizamos a palavra para designar uma área que se diferencia das demais ao seu redor, em razão de determinado aspecto, né? Então, a palavrinha região mais algum indicativo, né? Logo após da palavra, ela vem então diferenciar, né? Ela vem então caracterizar, ela vem dar as características particulares de determinado lugar que nós estamos querendo falar. Ah, eu vou lá numa região de uma roça, né? Onde que lá tem tal característica assim, assim, assim. Então, eu estou, né, querendo diferenciar aquela região, né, de um determinado de outros lugares, para que você possa entender como que é aquela região. Então, aí quando falamos de região, né, estamos tentando caracterizar, dar uma localização, né?
Então, região de tal cidade, por exemplo, região do município de Pirapora. Então, ali é aquela região, a característica daquele lugar particular, né? Então, estamos delimitando a área de Pirapora, estamos querendo demonstrar qual que é a região, qual é a característica dela ali, para que a determinada pessoa que estamos explicando ela possa entender, né? De onde você veio? Ah, eu vim lá da região de Pirapora. Onde você nasceu? Ah, eu nasci na região de Montes Claros, né? Então são várias regiões aí, né? Várias palavras que podemos utilizar, né? Vários indicativos que podemos utilizar com essa palavrinha região, com o intuito de caracterizá-la, né? Então, portanto, a região é sempre uma subdivisão do espaço geográfico, né? Estou subdividindo, por quê? Eu moro na região de Pirapora, né? É, em qual sub-região? A minha região ali é mais no industrial, né? Do bairro industrial. Então ali eu tenho, né, uma subdivisão. Ou seja, para chegar na característica mais particular da minha vida, né? Então aí essa subdivisão do espaço geográfico, então é utilizado aí, né, para designar a região. Então é um recorte que abrange somente certa área, somente determinada área que a gente quer demonstrar, que a gente quer falar. Então regionalizar é dividir o espaço. Por outro lado, também é agrupar um conjunto de área considerando certas semelhanças internas, né? Como por exemplo o relevo, a língua, a história, entre outros fatores, né? Diferenciando-a assim das demais. Por exemplo, qual é a região, né? Qual região aí que habita próximo ao Rio São Francisco? Então são várias regiões, né? Então nós queremos designar somente aquela região ali onde que dos municípios ali que habitam próximo ao Rio São Francisco, os municípios ribeirinhos, né? Então nós vamos só demarcar aquela área, só a área que é próxima aí ao Rio São Francisco. Qual a região da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, né? Então nós vamos aí delimitar somente aquela área onde que, né, são municípios que moram próximo aí ao Rio São Francisco, né? E determinar as outras semelhanças, como relevos, né? Regiões montanhosas e etc. Podemos regionalizar o mundo, por exemplo, de acordo com seus continentes. Nesse caso, as grandes porções de terra emersas que compõem os continentes são consideradas regiões. E aqui no exemplo, né, do nosso planisfério, divisões do continente, nós podemos perceber isso. Olha para você ver qual que é a região da América. Então, quando nós vamos observar aqui, de acordo com a legenda do nosso mapa, do nosso planisfério, aí, né, que teve como fonte o IBGE, foi retirado então do IBGE, o Atlas Geográfico Escolar, onde que podemos ver, de acordo com a legenda, que o continente americano é essa porção aqui, essa região de terra delimitada de acordo com a cor vermelha, né? Como vocês podem ver, então a região da América é essa porção aqui, ó, de terra, esse continente todo aqui, ó, que pega desde o extremo norte até o extremo sul, né, do hemisfério sul do nosso planeta Terra. Entenderam, gente? Então estamos delimitando a região, né? Qual é a região da Europa? É essa parte aqui, ó, onde que está localizada, né, na corzinha roxa. Qual é a região da Antártica, né? É essa parte aqui, ó, do extremo sul do nosso planeta Terra, delimitado, né, e representado na cor branca. Então são vários tipos de regiões que a gente pode aí, né, estar utilizando, né, que podemos estar aí, né, classificando, subdividindo, né, nosso planeta Terra. Então, cada um dos continentes ele pode ser novamente regionalizado, né? Então, aí nós regionalizamos de acordo com as porções de terra, né? Ou seja, de acordo com os continentes. Podemos também subdividir esses continentes aí,
né? Ou seja, ele pode ser regionalizado, né? De forma diferente. Aí vai depender dos objetivos de regionalização que a gente quer regionalizar. Por exemplo, se nossa finalidade for entender a dinâmica da natureza ou das paisagens naturais de um continente, nós vamos estudar o que? As regionalizações estabelecidas de acordo com os aspectos naturais. Por exemplo, aí podemos citar os tipos climáticos, né? Das suas distintas porções, como por exemplo, qual tipo climático aqui, em qual zona climática está localizado o nosso Brasil, né? Então, nosso Brasil ele está localizado aí entre os dois trópicos de Câncer e Capricórnio. Então, ele está localizado na região de zona climática intertropical. Intertropical porque ele está entre os dois trópicos, o de Câncer e o de Capricórnio. E aí podemos colocar também que região é essa? É uma região mais quente, né? Pois os raios solares eles, né, estão com maior intensidade nessa região aí. Entendeu? Característica climática, né? Então estamos falando aí regionalizando de acordo com a característica climática. Podemos também regionalizar de acordo com as formações vegetacionais, como por exemplo, qual é a região, né, do Brasil. Vamos subdividir o Brasil. Qual a região do Brasil que aparece então, né, o cerrado? Aí a gente vai, né, delimitar todas as áreas, todos os estados aí, né, que apresentam características de formações vegetacionais, né, todas as regiões que apresentam características vegetacionais aí do cerrado. Podemos delimitar também pela hidrografia, né, ou seja, as bacias hidrográficas, como eu falei para vocês. Vamos regionalizar as porções aí, né, a região do Brasil, de acordo com a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas as áreas banhadas, né? Cada uma dessas áreas banhadas pelo rio principal, que é o Rio São Francisco, e que possui, né, pelo menos, e que possui também rios menores aí que desaguam nesse respectivo rio principal, que é o Rio São Francisco. Então, nós vamos pegar a área delimitada pelo Rio São Francisco, né, pela bacia hidrográfica, e aí nós vamos achar, né, quais são os municípios que são banhados pelo Rio São Francisco e que fazem parte dessa bacia hidrográfica. Né? Então, nós temos o curso principal, que é o Rio São Francisco, e temos também seus afluentes, né? Que são esses rios menores que vão e desaguam, né? Para ajudar nesse curso aí do Rio São Francisco, né? Então, isso daí é a bacia hidrográfica, né? Que nós vamos estudar mais à frente. Se agora o nosso intuito for realizar uma regionalização cultural, podemos considerar os países de acordo com as línguas faladas, né? Por exemplo. É o que acontece quando nos referimos na América Latina, formada majoritariamente por países de línguas latinas, como português e espanhol, e a América anglo-saxônica, formados pelos Estados Unidos e Canadá, países que têm o inglês, língua de origem anglo-saxônica, como idioma oficial. Então, pessoal, se falamos, né, estamos regionalizando nosso continente americano de acordo aí com as línguas, né, espanhola e portuguesa, ela é denominada então a região da América Latina. Então nós vamos perceber aí que estamos designando, né, delimitando as regiões dali da América Central, onde que pega o México e alguns outros países, e da América do Sul, onde que pegamos o Brasil, a Argentina, etc. aí, né? E outros países, né? Bolívia, Equador. Então, todos esses aqui, ó, países que formam desde a América Central até a América do Sul, são chamados aí de regiões de regiões latinas, né? Ou seja, de América Latina, pois eles falam, o idioma deles principal é o português e o espanhol. Quando falamos de regionalizar, né, através da América anglo-saxônica, ou seja, estamos regionalizando de acordo com a língua falada, que é o inglês, a língua oficial desses países. Então, estamos falando da América do Norte, né, Estados Unidos e
Canadá, onde que eles têm a língua aí oficial, né, inglesa. Então eles são denominados aí a região anglo-saxônica. Deu para entender que estamos subdividindo o nosso continente americano? Então, se o objetivo for auxiliar no planejamento e na gestão pública de um país, a regionalização poderá ser feita de acordo com os critérios políticos administrativos. E aí, né, como é o caso das regiões estabelecidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, onde que na maioria dos casos as regionalizações se darão em decorrência de mais de um tipo de critério, né? E aí nós podemos falar planejamento de gestão pública, podemos falar aí de governadores, por exemplo, né? Governador de Minas, governador aí do Mato Grosso, governador do Amazonas, governador do Pará, né? Do Rio São Francisco, do Rio Grande do Sul, né? Governador aí de São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Então estamos regionalizando aí, né? Questão aí de gestão pública, né? Então a região de Minas Gerais, quem é o governador de Minas? Região de São Paulo, quem é o governador de São Paulo? Então estamos regionalizando aí, tá bom, pessoal? De acordo com o critério do IBGE. Na página 15, pessoal, tem uma atividade onde vocês irão aí, né, observar esses dois mapas, divisão regional do IBGE e também do Brasil, grandes bacias hidrográficas, e aí responder essas questões de 1 a 4, tá bom, pessoal? E aí nós estaremos corrigindo amanhã na nossa live. Página 15. Na página 16, aí nós já vamos falar um pouco da apropriação desse território, né, do espaço, onde que vamos delimitar determinado território, né? Então, para compreender o conceito de território, analise a notícia a seguir, que é o relato da história de um pai que decidiu tentar criar um território para sua filha, onde se formaria um novo país, né? Então aqui é uma historinha onde que vai explicar um pouco aí, né, de como como esse homem acha esse território, como que ele, né, ele acha esse território aí, ele vê que aquele território não pertence a nenhum dos países e ele quer, né, anunciar aquele território como um país, que é esse território bem pequeno aqui, ó, Birtawil, onde que ele quer anunciar como o dono desse território, né, o rei, e ali ele anunciar a sua filha como princesa. E no decorrer aí dessa história, vocês vão perceber, né, que ele vai até direto na ONU, Organização das Nações Unidas, para tentar conseguir esse território. E aí eu quero que vocês leiam e ao ler vocês vão refletir e responder essas questões aí da página 17, né, onde que nós temos aí a questão de número 1. O que o estadunidense Jeremias Hilton, né, que é o cara que achou esse território, ele afirma ter encontrado, né? Vocês vão colocar qual foi o objetivo de Hilton aí, né, ao encontrar esse território, o que ele queria, né, fazer. 3. Segundo a professora Sheila Carapico, o que seria necessário para que o estadunidense conseguisse o poder político sobre esse território? Então no texto ele vem explicando, né? E 4. Agora imagine que você descobriu uma porção de terra que não pertence a nenhum país e fez dela o seu território. Que nome você daria a esse novo país caso ele pudesse ser construído? E aí você vai colocar o nome do seu país aí, do seu território. E desenhar no espaço abaixo a bandeira que representa o seu país. Tá bom, pessoal? Então nossa aula de hoje é sobre essas páginas, né? Páginas 14, 15, 16 e 17. E a tarefa da página 15 e página 17 que nós vamos corrigir amanhã, tá ok? Um grande abraço e tchau, tchau. Até a próxima.